Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e essa grande queda nas ações. Para quem não se lembra, o Banco do Brasil vinha com uma tendência de alta, pessoal, né? Após ali os resultados do segundo trimestre de 2025, o banco tinha subido ali uns 6% e agora a cotação desabou novamente. O que será que está acontecendo? Será que essa queda é oportunidade ou é uma grande cilada? Vamos falar sobre tudo isso, por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou passar para vocês aqui algo que pode fazer com que o Banco do Brasil surpreenda e te traga um retorno acima da média. E eu tô trazendo muito vídeo de Banco do Brasil aqui no canal, porque está sendo um tópico muito falado e o pessoal aqui está querendo saber o que está acontecendo com o maior bancão aqui do país. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre o Banco do Brasil. Essa queda, pessoal, que tem acontecido aqui no Banco do Brasil, eu não acho que é uma piora de fundamento. Por quê? Porque o banco, ele já deu os resultados do segundo trimestre de 2025, tá? E o mercado já sabe que o banco lucrou 3,8 bilhões relativos ao segundo trimestre de 2025. E detalhe, o mercado ficou muito bem otimista porque o banco finalmente atualizou o guidance, né? As projeções de lucro aqui para o ano de 2025. E perceba que o guidance foi até acima do esperado pelo mercado, porque tinha casas, né, até projetando que o Banco do Brasil tinha um guidance de 18 a 22 bilhões para este ano. E perceba que o banco, mesmo com a deterioração no agro, na carteira de crédito não, né? Porque ele tem crescido sua carteira de crédito. Isso aqui, errado. Deterioração na inadimplência, né? Agronegócio, aumento das provisões, né? Que isso aqui tende a ser muito pontual no Banco do Brasil. E a própria gestão já prevê uma melhora ali para o segundo semestre, né? De 2026. Ou seja, primeiro a segundo semestre de 2026 já vai ter uma melhora em Banco do Brasil. O quarto TRI já vai indicar alguns sinais de melhoras aqui no balanço, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, supondo que Banco do Brasil, mediante ao seu guidance, vai lucrar de 21 a 25 bilhões, a gente vai ficar no meio do caminho, não vai ficar nem tão otimista e nem tão pessimista, dado que a gente já espera uma recuperação para o resultado ali do quarto trimestre, tá? Então a gente pode supor o seguinte, primeiro TRI foi de 7,4, segundo 3,8, o fundo do poço em Banco do Brasil, o próximo já podemos ter uma recuperação de 5 bilhões e para o próximo 6,2 bilhões. Então ele pode encerrar o ano em 22 a no máximo 23 bilhões para este ano. Vai depender de como o quarto trimestre vai performar. De qualquer forma, vamos considerar 22 bilhões, que fica bem conservador mesmo aqui para Banco do Brasil, tá? O banco hoje já está muito barato, porque hoje, né, com um valor de mercado aproximado de 112 bilhões de reais, o Banco do Brasil está sendo avaliado por 5 vezes lucro. Perceba que no pior cenário o Banco do Brasil está cotado por 5 vezes o seu lucro. É muito barato, dado de que a média histórica de Banco do Brasil é ser cotado em 6,5 a 7 vezes de preço sobre lucro, né? E em mercados de euforia, o mercado paga múltiplos até maiores do que o Banco do Brasil. E agora, com essa queda na ação, o PVP voltou a ficar na faixa de 0,62, denotando extremo desconto no banco, já que ele está sendo negociado nas mínimas, né, de PVP, preço sobre valor patrimonial. Essa grande queda que aconteceu aqui após o balanço, pessoal, não foi por conta de resultado e nada disso. O mercado já sabe do resultado do Banco do Brasil, não é à toa que as ações tinham subido. O que acontece é sobre a lei Magnitsky, pessoal. Aquela lei lá, vou deixar até um vídeo aí no card aqui no final deste vídeo explicando sobre, de que os bancos, tá, podem ser prejudicados por questões políticas e principalmente ali
o Banco do Brasil, que é estatal. O mercado ficou com muito medo disso, tá? Das questões ali do Flávio Dino, Alexandre de Moraes, STF, tudo esses burburinhos aí que tem acontecido, de que o Banco do Brasil pode sofrer forte. Eu não acredito que isso será algo estrutural para o Banco do Brasil, porque, pessoal, mesmo precificando o pior cenário possível, que eu não acho provável, mas vamos precificar o pior, o fundo do poço, de que o Banco do Brasil não seguisse a Lei Magnitsky. Ele não seria tecnicamente gravemente impactado. Por quê? Porque boa parte das suas atuações estão no mercado doméstico. Por mais que o banco tenha ali atuações no exterior, por algumas filiais, alguns pontos aqui, né? Basicamente Estados Unidos e outros mercados, o Banco do Brasil é pouquíssimo dependente no mercado exterior. O foco aqui no Brasil, do Banco do Brasil é no mercado doméstico. Então ele não seria prejudicado caso, né, consequentemente, ele fosse contra a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela tem que ser muito mais obedecida pelos bancos privados, ou seja, né, Bradesco, Itaú, Santander precisam, porque aí se de fato eles fossem que nem o Banco do Brasil contra essa lei, consequentemente, né, eles seriam gravemente impactados. Mas mesmo assim, eu não acho que o Banco do Brasil deu aí uma nota no mercado falando que vai ficar meio que no meio termo. É o que deu para pelo menos entender no recado que o Banco do Brasil deu. Vocês podem verificar isso aí no próprio RI, tá? Então, tecnicamente, com o recado que ele deu a entender de que ele quer os dois lados, né? Ele quer tanto favorecer o governo, como também favorecer o mercado internacional e os seus negócios. Então, ele não vai tomar nenhuma decisão por agora. E se de fato tomasse, zero preocupação, porque os negócios do Banco do Brasil estão muito vinculados à economia doméstica, tá? E o mercado está precificando isso como medo. Isso aqui traz oportunidade para o investidor de longo prazo, porque veja só, hoje as ações cotadas por múltiplos baixos, isso traz para a gente uma expectativa de retorno muito mais elevada. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando, ó, aqui no pior cenário, colocando aqui preço justo do Bazin, né? Nesse ano que o Banco do Brasil vai reportar 22 bi de lucro, no pior cenário, dividido aqui pela quantidade de ações, a gente tem um lucro por ação de 3,83. Então, 22,5 vezes 3,83 vezes valor patrimonial de 30 e 50, precificando o valor patrimonial no pior cenário, temos aqui preço justo de R$ 51 reais, dividido, né, pela cotação atual das ações do Banco do Brasil, a R$ 19,92, a gente tem um potencial de valorização de 157% na cotação, denotando de que ele está bem barato, com potencial de apreciação, e utilizando o Earning Yield inverso do preço sobre lucro, o banco pode ali ter 19,6%. E como ele está pagando 30% de payout de forma temporária, esse payout vai voltar a aumentar conforme o resultado do banco for se recuperando para o ano que vem. Ainda assim, no curto prazo, podemos ter um provento de quase 6%. E lá no longo prazo, ali para o ano de 2026, o provento pode voltar a ficar na faixa assim de 8 a 9% tranquilamente, com a recuperação no lucro do banco e também, né, consequentemente, maiores pagamentos de dividendos. Ainda assim, com 30% de payout, ele ainda vai pagar um dividendo que não é se de jogar fora. Por quê? Porque o banco hoje ele vai anunciar ali, né, mais um JCP relativo à antecipação do terceiro trimestre de 2025. Então a gente pode ter um JCP pequeno, na faixa de 6 a no máximo 9 centavos ali por ação. Porém, pessoal, o grosso virá para o terceiro trimestre, ali, o JCP complementar. Se o Banco do Brasil lucrar 5 bi, a gente coloca aqui 30% disso em dividendos, ele pode pagar 1,5 bilhão. Como ele vai pagar ali um antecipado, então a gente desconta o antecipado. Vamos dividir aqui pela quantidade de ações do banco, dividendo bruto 0,26. Antecipado pode cair em 6 centavos, então ele pode anunciar para o trimestre que vem dentre 18 a 20 centavos por cada ação, o que nas cotações atuais nos daria um dividendo em 19, né, em 92, nos daria um dividendo de 1%, encerrando aqui este ano, porque esse ano ele já está ali com os 6, né, pago, dividido aqui por 19,92, que é a cotação atual. Este ano, até agora, o Banco do Brasil pagou 5,3%. Ele pode pagar mais 1%, supondo aqui, né? Ou 0,5% que seja. No máximo, ali 1%, vai ficar em 6%. E uma recuperação ali já no quarto trimestre do ano que vem, o Banco do Brasil pode atingir 7% no exercício todo. Pessoal, tem que considerar os 4 trimestres. Então, ainda acredito que o Banco do Brasil tem a capacidade de encerrar em 7%, quando a gente já joga o quarto trimestre de 2025, lá no ano de 2026, tá? Então, eu considero sempre assim, pessoal. Bom, de qualquer forma, o banco está barato, tem um bom potencial de upside, tem bom potencial de dividendos,
principalmente com a recuperação dos resultados, e no curto prazo já vai pagar um dividendo, mesmo seja modesto, vai ser mais ou menos bom. E agora, utilizando aqui menos payout, né, vezes ROI na faixa de 16% ao ano, temos aqui 11,2% de crescimento em Banco do Brasil para os próximos 10 anos. 11,2 mais dividend yield médio na faixa de 8% nos últimos 10 anos, ele pode gerar mais ou menos ali, né, 11,28 mais 8,20, mais ou menos 19,4% ao ano, e retorno embutido no preço da ação. Isso dá mais IPCA do que vários títulos públicos aí do governo que está hoje precificados no mercado, tá? Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch no Banco do Brasil, que mede a taxa de crescimento juntamente com o crescimento dos lucros, com o PL, né, consequentemente, a gente tem 0,45 de PEG Ratio. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 já está muito barato, e aparentemente o Banco do Brasil já está hiper descontado. Se eu dividir 0,45 por 1, temos um desconto de 54,55% em relação à sua média histórica, tá? Por isso, pessoal, zero receio no Banco do Brasil. O único ponto que você precisa tomar cuidado é o preço. Não vai pagar caro demais. E eu hoje não pago acima de R$25 em Banco do Brasil, tá? Eu acho ali que até os 24, no máximo 24,50 está barato. Mas, né, a gente exige mais margem de segurança, principalmente agora nesse cenário. Mas se o banco voltar a se recuperar ali para o quarto tri, aí sim o preço teto e as projeções vão mudando. O bom é que se posicionar nesses momentos de problemas pontuais, acaba por te trazer uma rentabilidade bem diferenciada lá no médio a longo prazo, tá? E aí, sobre essa questão da Lei Magnitsky, estou bem tranquilo com isso, vou seguir firme aqui no Banco do Brasil e conforme esses preços forem se mantendo atrativos, eu posso ir aumentando posição sem pressa, já que o banco representa uma grande posição da carteira e agora eu pretendo aportar em algumas outras ações, por exemplo aqui BR Partners, que eu tô querendo comprar em preços baratos, Petrobras, tá? E focando em outras empresas. Se o banco continuar barato por mais tempo, eu posso aumentando. Mas eu não tenho tanto pressa em Banco do Brasil, pessoal. Como a gente sabe, o banco já é uma grande posição da carteira, tá? Então eu não tenho pressa para aumentar a posição. Já tenho 4.131 ações do banco, pessoal, sem pressa nenhuma, tá? Posso ir aumentando posição aqui em outras ações também que eu tenho no meu portfólio. E se o banco ficar barato, com uma boa perspectiva lá no longo prazo, eu vou aumentando conforme os aportes forem surgindo aqui na carteira do canal, tá? Tá bom, Pablo, nossa, pra mim é extremamente difícil fazer o que você faz. Cálculos é muito complicado. Será que você tem alguma ferramenta que me dê praticidade no meu dia a dia? Ou seja, né, tanto o potencial de retorno e por consequência também um retorno acima da média para que eu não tenha tanta dor de cabeça? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Primeiro fator aqui, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, pessoal. Ou seja, então é uma belíssima oportunidade. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, qualquer minuto, qualquer segundo, todas as atualizações dessa planilha são feitas automaticamente, porque já tem algoritmos preparados para fazer isso aqui por você, tá bom? E detalhe, pessoal, e último ponto aqui, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e tem o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? E você ainda tem preço teto projetivo, vixe Maria, uma infinidade aqui de benefício para vocês, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição aqui deste vídeo, primeiro comentário fixado e estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isto. Banco do Brasil segue muito barato. Sigo aí acreditando para médio e longo prazo. E quando o banco voltar com força, aí sim que quem está comprando agora pode ter feito um excelente investimento. Lembrando que nada se trata de recomendação, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Detalhe, pessoal, também se tornem membros aqui do canal, tá? Porque eu vejo o pessoal falando, Pablo, eu queria outros vídeos falando sobre outras empresas. Aqui na parte de membros eu tenho aí várias empresas que eu sigo falando com força, tá? Tem análise aí de small caps, tem análise sobre Vale, Cosan e várias empresas se vocês quiserem uma profundidade maior. Fora que, se eu ver que vocês estão
né, se tornando membros, aqui consequentemente entrando para a comunidade, né, eu vou postando mais e mais. Vai depender de vocês, pessoal, tá? Porque não adianta eu colocar aqui vídeo para membros se vocês não entrarem. Então eu preciso que vocês entrem para que eu gere valor e traga conteúdos de qualidade aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!